Yeshua é bom o tempo todo. Amados, tentação de Jesus. Que tentação é essa? Essa tentação foi feita pelo diabo ou foi feita pela sua própria carne? Como entender isso? Como explicar o que já está explicado? Simples. Lendo a Sagrada Escritura, ouvir o que eu falei, explicar o que já está explicado, né? Olha só, no livro de Lucas, fala sobre a tentação de Yeshua, que diz assim: tentação no deserto. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e, tentado pelo diabo, nada comeu nesse dia, e passando esse tempo teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, mande que esta pedra transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra, e disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória deste reino, porque ele me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: está escrito, adorai o Senhor teu Deus, e só a ele prestará culto. Conduzindo-o depois a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atire para baixo, porque está escrito, e ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guarde, e eles tomarão pelas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu, e foi dito: não tentará ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Amados, vamos pegar versículo por versículo. Tentação no deserto. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltando do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. Yeshua, né, o verdadeiro nome, 40 dias e tentado pelo diabo. O diabo poderia tentar a Yeshua? Não poderia. Até porque ele é um ser inexistente. É um ser, é um adjetivo. Nada comeu nesse dia, e passando esse tempo, teve fome. Veja bem, por que ele teve fome? Psicologicamente falando, Yeshua entrou em delírio. Ele começou a ter delírio, ele começou a delirar. Por quê? Porque ele estava com fome. E ele com fome, a sua carne, vai dizendo, né, a sua própria carne. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus. O diabo é a própria carne. Manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem. Ou seja, a carne manda os nossos pensamentos, né? E foi o pensamento de Yeshua naquele momento. O diabo, levando-o para o mais alto, mostrou no instante o reino de toda a terra. Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos. Veja bem, se realmente esse diabo, ao qual muitos acreditam, como é que ele poderia ter todo o reino
se do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser, a quem eu quiser. O diabo pode dar a quem ele quiser. E nem mais poderoso de que o próprio Deus aqui, porque ele vai dar a quem ele quiser. Isso mostra que não existia ali esse diabo. Por isso te prostra diante de mim, toda ela será tua. Toda ela será tua. Se o próprio Yoshua já sabia que era tudo dele, como é que será tua, se já era dele? Replicou-lhe Jesus, Yeshua, está escrito: adorar o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocando sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atire para baixo, porque está escrito. Cara, a carne de Yeshua estava falando, seus pensamentos, os pensamentos do próprio Yeshua. Yeshua estava falando, por isso que ele começou a delirar, por isso que ele começou a ter fome, ele começou a ter sede, ele começou a ver coisas. Não estou falando aqui de alucinações. Alucinações é uma coisa e delírio é outra. Porque às vezes deliramos porque estamos com fome. Às vezes vemos miragem no deserto por causa da fome ou sede. Nós vemos água ali no deserto porque estamos com sede. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, porque tu guarda e ainda eles te tomarão pela mão, para que não tropece em nenhuma pedra. Yeshua poderia tropeçar em alguma pedra, sendo ele o próprio Deus? Mas Yeshua respondeu, foi dito, não tentará ao Senhor teu Deus. O próprio Yeshua, com a sua carne, mas com o seu espírito, ele começa a responder à sua própria carne. O espírito de Yeshua começa a responder à sua própria carne. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Veja bem, até o tempo oportuno. Que tempo é esse? Se não existia esse diabo, o diabo que existia ali eram os pensamentos do próprio Yeshua a respeito do que ele estava passando naquele momento. Fica tu 40 dias sem comer, sem beber água, para ver se você não vai delirar. Melhor, não precisa ficar 40 dias não, fica apenas 20 dias. Melhor ainda, fica uma semana direto, não coma nada. Vai para o seu quarto e não coma nada. Você vai ver que você vai entrar em delírio. Você vai sentir fome, vai sentir sede, você vai ver aquilo ali, você vai ver um prato maravilhoso em sua frente, vai ver água em sua frente. Por quê? Porque você já está delirando. Então, isso foi a mesma coisa que aconteceu com Yeshua. Os seus pensamentos fez com que ele, naquele momento, por estar com fome, acreditar que estava falando ou sentindo essa fome. Isso é bom o tempo todo.